eu vou ter dois aspectos, eu vou ter dupla e vou ter falha, que são conceitos de plantabilidade. O que é isso, professor, dupla e falha? Quando eu sou o professor Paulo Arbex, sou professor aqui da FCA Unesp de Botucatu, professor de mecanização agrícola e vim falar para vocês um pouco aqui sobre plantabilidade, que é a minha área de trabalho, né? Então, plantabilidade, como definição, se você for em qualquer livro, qualquer site da internet, aí você vai ver que plantabilidade é a distribuição uniforme das sementes no sulco, né? Isso aí é plantabilidade também, né? Mas além disso tem mais dois aspectos, que seria a população correta e a profundidade adequada, tá? Vamos falar de cada aspecto primeiro em relação à definição. Distribuição uniforme das sementes no sulco. Então, uma boa plantabilidade é quando eu tenho uniformidade, eu tenho equidistância entre uma semente e outra. Só que, além de ter essa equidistância, essa uniformidade entre uma semente e outra, tem que estar na população correta, tem que estar quantas sementes por metro eu quero jogar. E como é que eu sei isso? Conforme meu material. Então, vamos falar do milho, né? Do milho, eu quero 65 mil, 60 mil, 68 mil, dependendo do material, cada um tem a sua população adequada, né? Na soja, então eu quero 10 sementes por metro, 12, 14 sementes por metro, entenderam? Então, a população é adequada. O que eu não posso é assim, eu tenho minha variedade de 10 sementes por metro e eu querer jogar 14, querer jogar 16, né, na soja, que é o que às vezes acontece. Eu compro uma semente de pior qualidade e jogo semente a mais para poder chegar na minha população. E por que não é legal isso? Porque eu não vou ter a equidistância entre as sementes, tá? Eu vou ter dois aspectos, eu vou ter dupla e vou ter falha, que são conceitos de plantabilidade. O que é isso, professor, dupla e falha? Quando uma semente cai pertinho da outra, ela vai dar duas plântulas, uma do lado da outra. Isso aí a gente chama de dupla, tá? E o pior dos mundos é, por exemplo, eu tenho 3 sementes aqui, daí eu vou lá, eu não tenho essa do meio. Daí a gente chama de falha. Cada semente que ficar sem depositar, a gente chama de falha. Ô professor, e por que não posso ter dupla ou não devo ter duplas e nem falhas? Se eu tiver planta dupla, uma nascer do lado da outra, eu vou ter competição entre elas. Então a produção por planta, a produtividade por planta vai ser menor nas duas, tá certo? Porque eu vou ter competição. E por que eu não devo ter falha? Daí é pior ainda, né? Se eu tenho falha, o que vai acontecer? Aonde não caiu aquela semente, eu tenho uma planta a menos. Se for milho, eu tenho uma espiga a menos. Se for soja, por exemplo, eu vou ter aquela planta, aquele número de vagens de grãos a menos. Tá certo? Então eu vou ter perda de produção. Segundo aspecto de aonde eu tenho falha, quem é do campo sabe, aonde eu tiver falha, eu vou lá e tenho problema de vazio, né? Aonde eu tenho um buraco na roça, né? Onde a gente tem vazio, o que vai acontecer? Planta daninha vem. Por quê? Porque eu tenho todas as condições. Então eu tenho solo, eu tenho adubo, eu tenho água, eu tenho umidade, o que vai acontecer? A planta daninha vem com tudo, tá certo? Nesses vazios. Então por isso, turma, que o capricho na plantabilidade é essencial. É essencial eu ter um bom plantio, porque todo o sucesso da lavoura está ali no plantio. Eu vou colher bem se eu semear bem, tá? Isso que fique claro com esses conceitos de plantabilidade. E o que interfere essa plantabilidade, professor? São alguns fatores. Vamos falar de alguns, né? Dos principais. Primeiro, velocidade de semeadura. Velocidade do conjunto trator-semeadora. Isso é uma coisa que às vezes a gente deixa muito a desejar. Por quê, professor? Porque se nós estamos com janelas cada vez menores, né? Tempo de janela, para quem não conhece esse conceito, é o tempo que eu tenho de plantio, né? De semeadura daquela safra, ou da primeira ou da segunda safra, né? Conforme minha área. Então ela está cada vez mais reduzida. Qual a tendência da gente querer acelerar? Então da gente querer fazer numa velocidade maior. E a correlação entre velocidade e qualidade de plantio, ela é inversamente proporcional. Eu aumentei a velocidade, eu diminuí a qualidade de plantio. Isso todos os trabalhos que a gente faz mostra isso. Segundo, treinamento de equipe.
treinamento da equipe, capacitação. Então quem sabe o que está fazendo, erra menos. O cara que está ali dirigindo, né, que está operando o trator, ele tem que entender que tem que ir numa velocidade correta, ele tem que entender do próximo item que a gente vai falar, que é manutenção da máquina, e ele tem que entender de regulagem da máquina, tá certo? Então capacitação é importantíssimo. Terceiro ponto, como eu falei, manutenção da máquina. A gente tem um projeto muito bacana que chama IPS, né, Inspeção Periódica de Semeadoras. A gente roda o Brasil inteiro fazendo manutenção das máquinas. Então a gente vai lá e observa, faz um checklist na máquina, né? Vê todos os pontos de troca, todas as manutenções que devem ser feitas. Os resultados que a gente encontra deixa muito a desejar. Então a manutenção bem feita está deixando muito a desejar ainda por parte dos produtores, tá? E assim, o custo-benefício disso é baixíssimo. E por fim, regulagens. O que é regulagens? Eu fazer um checklist da máquina desde o disco de corte até lá atrás, regulando. Eu falo que a máquina, né, é feita de detalhes, a semeadora é feita de detalhes. São detalhes pequenos, só que fazem toda a diferença. Então eu vou lá no disco de corte, o que eu tenho que saber, professor? Eu tenho que saber qual disco de corte eu vou colocar, que tem diversos tipos, qual a pressão que eu vou dar na mola para ele poder cortar adequadamente a palha, tá? Então esses são os aspectos do disco de corte. Depois eu venho aqui para o dosador de adubo e o sucador de adubo. Então o dosador, ele está colocando a quantidade correta de adubo, né? Isso tudo é regulagem. Sucador, então ele pode ser o disco duplo e pode ser o facão. Se for o facão, ele está rompendo o solo adequadamente, a semente está ficando no lugar correto, né? Isso tudo é trabalho do sucador. Tá? A unha, né? Aquela ponteirinha do sucador, ela está em condições, de trabalho. Tudo isso são regulagens que a gente faz antes de começar a semeadura propriamente dita. Depois vamos lá para trás lá da máquina. Aí eu vou para o dosador de semente. Está colocando a quantidade correta, conforme eu falei, conforme minha variedade ou conforme meu material, meu híbrido de milho. Então isso aí é importantíssimo. Quantas sementes estão caindo por metro? Tá na população correta? Depois, profundidade de semeadora. Quem que regula quem que faz esse ajuste fino, professor? São aquelas rodas laterais, né? Aquelas rodas laterais do disco duplo da semente, que a gente chama de roda limitadora. Então a limitadora que vai fazer essa profundidade. E por fim, a roda compactadora cobridora, tá? Qual que é a função dela, professor? É ela juntar, né, voltar a terra para dentro do suco e dar uma apertada, dar uma compactada para que eu tenha contato semente solo e tenha uma germinação, uma emergência perfeita, tá? Então basicamente, turma, é isso que a gente tem para falar. Então vale a pena fazer uma semeadura adequada, vale a pena ter uma plantabilidade boa, beleza? Um abraço e até a próxima.